Primeiro bebê com DNA de 3 pessoas nasce no Reino Unido. Como foi Isso, esse rolê aí de 3 pessoas no laboratório? Esse rolê de 3 DNAs aí no meio, né? A verdade, se você lê o título não está totalmente errado. Mas leva uma interpretação totalmente errada, né? Primeiro não é o primeiro bebê, nem nunca vai ser, isso já existe, né? Isso vem de uma técnica que se aplica maioritariamente na parte da pesquisa para mulheres que têm doenças mitocondriais. Todo mundo já deve ter usado ou visto no Dia das Mães, mãe obrigada pela mitocôndria, né? Aquele meme clássico. Não, todo mundo não, você, né? Os pacientes, talvez eles nem saibam o que é a mitocôndria, por favor, apresente a eles. A mitocôndria é uma organela, uma das mais importantes, né, da nossa célula, que nos fornece energia para viver, basicamente, né? Basicamente. Sem ela não é possível a vida. Exatamente. E ela é herdada das nossas mães. Então, e ela tem ali um material genético importante também. Algumas pacientes podem ter doenças relacionadas ao DNA da mitocôndria. Exatamente. A célula tem 2 tipos de DNA, né? O DNA nuclear e o DNA mitocondrial. E aqui existe um parênteses, né? A mitocôndria é uma organela independente. Ela tem a própria vida resolvida, né? Então, o DNA da mitocôndria, ela tem os genes, poucos genes, e os genes específicos para produzir todas as proteínas que ela vai precisar. Só para ela? Só para ela, gente. Assim, com algumas exceções, tá? Mas... Com algumas exceções, o DNA mitocondrial produz o que precisa para a mitocôndria. Diferente do DNA nuclear, que é o que nos faz trabalha para todo mundo, né? Para a célula inteira. Exatamente, para a célula inteira. Então, são questões diferentes. O que acontece? Que tem mulheres que têm doenças, mulheres e homens que têm doenças mitocondriais. O que acontece quando a doença mitocondrial é da mãe? Acaba a mãe passa as mitocôndrias para os filhos. E com as mitocôndrias pode ir essa doença mitocondrial, que a maioria das vezes são muito severas, com patologias muito sérias. São raras, porém são muito severas. Então, como que surgiu essa técnica, né? Então, é uma ovodoação, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho minhas mitocôndrias afetadas, eu tenho uma doença mitocondrial. E eu quero ter filhos que não tenha essa doença mitocondrial. Então, eu vou pegar o ócito de uma doadora, com a sua mitocôndria totalmente saudável. Os embriologistas vão pegar meu núcleo com meu DNA, desde as mitocôndrias para lá, as minhas mitocôndrias tudo defeituosas, né? Vão pegar meu núcleo e vão colocar no citoplasma do ócito da doadora. Então, que tem a mitocôndria saudável. Vão tirar o núcleo do ócito da doadora e vão colocar o meu. Tá? E aí vai fertilizar com o sêmen do meu marido. Tá? Então vai ser um embrião que vai vir do DNA nuclear meu e do meu marido, mas vai ter a mitocôndria da doadora do óvulo, e a mitocôndria tem DNA. E daí que vem esse termo, né? Que na verdade parece que a gente fez aí uma mistura, né, desses 3 DNAs e criamos um bebê, e não é bem assim, né? E isso é permitido? Isso é proibido na maioria dos países. Tá? Existem alguns países que é permitido, e mais na área da pesquisa, né? Então tem, inclusive eu acho bem legal, que logo que saiu essa manchete, saiu um artigo científico sobre um grupo da Grécia que está fazendo isso. E eles de forma experimental, hein? Isso, eles mostraram, né, que eles conseguiram embriões que possuíam menos de 1% das mitocôndrias defeituosas, porque a gente não consegue só pegar o núcleo meu. Vai ir alguma mitocôndria junto, pelo jeito, né? Então, os embriões tinham menos de 1%, muito pouco. Tiveram 6 nascidos vivos, e dos 6 nascidos vivos, um deles tinha de 30% a 60% da mitocôndria da mãe. Da mãe do mesmo núcleo, né? Da mãe. Então poderia desenvolver uma doença mitocondrial. Para vocês verem que ainda está na área da pesquisa, mais na área da pesquisa, porque a gente ainda não tem essa segurança completa de... Mas é uma técnica que eu aposto muito, tá? Que vai resolveria questões raras, mas muito graves. Exatamente.